Glória a Deus, bom dia, shalom. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe, Louvado aleluia, seja o nome do Senhor Jesus. Vamos graças a orar em nome de Deus. Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nesse dia. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua grandeza, por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor, Pai. Abençoamos esse dia, declarando sobre esse dia, ó Pai amado, a tua manifestação a nosso favor. Nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, Pai. Estaremos começando hoje um trabalho novo, algo aí que o Senhor tem colocado no nosso coração, e cremos, ó Pai, na tua manifestação de amor a Sim, meu nosso Deus, favor, em nome de isso, Deus, que Jesus. certo. Amém. Amém, Glória a amém, Deus. amém, glória a Amém. Deus. Irmãos, nós vamos começar hoje a respeito da festa do Purim. Então, nós vamos interromper um pouquinho a parte do livro, um pouquinho não, bastante, né? A parte do livro e da leitura de Êxodo. E nós vamos, então, de hoje até o dia 24, que é a festa do Purim, trabalhando em cima desse tema, dessa festa, em nome de Jesus. Nós vamos pular apenas os sábados, tá? Dia 9, 16 e 23, de manhã não vai ter. Aí, aos domingos, dia 10, 17 e 24, que vai ser o encerramento, nós vamos ter também no domingo, 7h30 da manhã, normalmente. Aí, quem não puder assistir ao vivo, depois vai estar lá no YouTube. Então, vai ser essa programação aí para os próximos 15, 16 dias aí, em nome de Jesus. Amém? Pode falar. Então, amados, o que nós queremos fazer? Por que vamos fazer dessa maneira? Para que haja um entendimento. Porque o que liberta, amados, é a palavra. O Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. E essa palavra, ela precisa vir com as nuances necessárias dentro desse livro de Esther e dessa festa, para que nós possamos comemorar isso, celebrar isso, decretar, nos arrependermos, fazer todas as coisas debaixo do ambiente da palavra. Porque senão, amados, não vai haver efeito. Nós não queremos trazer nada que seja o judaísmo, ou judaizantes, porque justamente seria um fundamento errado. Mas queremos trazer aquilo que a eternidade de Deus está propondo nesse livro de Esther e a eternidade dessa festa diante do Senhor. Então, é exatamente isso que nós vamos procurar fazer, dar argumentos não humanos, mas aquilo que são os princípios da palavra de Deus, para que quando você se movimentar nesse tempo de Purim, você saiba o que você está fazendo. Porque nós vamos entrar com uma celebração ou uma alegria, com cânticos, com alegria mesmo na presença de Deus. Então, mas por que vou celebrar isso? Então, nós precisamos ter esse entendimento, algo firme, para que você esteja embasado por aquilo que Deus quer, não simplesmente uma festa que está como lá no Novo Testamento está escrito, pois Jesus falando, né? Vocês estão cumprindo as tradições que os homens maquinalmente passaram para vocês, e não é isso. Não queremos passar uma tradição, um costume, nós queremos passar princípios da palavra de Deus, os quais são eternos, e nós, na nossa temporada, na nossa geração, precisamos aplicá-los. Amém? Em nome de Jesus. Então, aí agora o pastor falou, né, a respeito de como vai, até que dia vai, e como nós vamos fazer isso? Nós vamos procurar fazer as renúncias dentro de alguns adversários que encontramos nesse livro. Lá no final desse livro, nós vamos ver ali 12 personagens, os quais serão sentenciados por nós, mas é como nós falamos, a respeito disso, precisamos trazer os fundamentos para que você, quando pegar ali a figura de Amã, ou a figura do pai de Amã, a figura daqueles que estão envolvidos com Amã, você tenha confiança e convicção do que você está fazendo, pautados na palavra. Então, por isso, vamos gastar todos esses dias. Nós temos alguns decretos para fazer, e temos pelo menos 12 decretos para fazer nesses dias que faltam. Então, né, precisamos trazer tudo isso bem fundamentado. Então, basicamente é isso. Então, não se espante pela quantidade de dias, de pegarmos o domingo também, porque queremos fazer algo que verdadeiramente traga uma transformação, não apenas no teu coração, na tua família, na tua casa, na tua geração e nas seguintes, mas trazermos algo que vai abalar os lugares espirituais da maldade, vamos ser desconectados dessas frequências, os demônios terão que sair, nós vamos caminhar mais livres, essa é a intenção, trazermos verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus vem com a sua potência para nos libertar. Amém? Então, vai lá. Minha irmãos, eu entendo assim, essa festa, a base dela para a gente vai ser sempre um quadro de reversão de morte. Então, o que acontece? Nós vamos estar aqui colocando decretos e juízos e sentenças sobre toda sentença de morte contra as nossas vidas, contra aquilo que é nosso,
no geral, na parte financeira, na parte de família, de filho, de marido, de esposa, de ministério. Assim, nós vamos fazer um trabalho assim o mais profundo possível que nós conseguirmos, que o Senhor nos der, para extirpar todo o ambiente de morte, de sepultura, de sepulcro, porque isso daí para mim é a base dessa festa, é o que foi acontecendo desde sempre. Então foram ali mudando sentenças de morte que não tinha como sair. Deus foi dando de uma estratégia para o povo dele para reverter a sentença de morte. E não somente sair o povo da morte, mas o adversário morrer. Nós precisamos entender que nós vamos entrar nessa atmosfera. Além de nós não estarmos mais sentenciados para a morte, aqueles que nos perseguiram até agora vão morrer. E esses adversários vão realmente ser eliminados das nossas vidas. Nós temos chegado assim a um ponto que nós precisamos realmente colocar cabo, dar fim em certas coisas para sempre. Eliminar, pastor, mas vai ter guerra para sempre. Você mesmo fala isso, sim, vai ter guerra, mas existem guerras, nós vamos ter que acabar com elas, adversários que vão morrer, que vão ser eliminados da nossa vida para sempre. E vão se levantar outro que a gente sabe que não vai acabar, mas esses nós não vamos ver mais. Então, o Purim, ele vai ser para mim assim, a base dele para a nossa vida vai ser exatamente isso, execução da morte contra aquilo ou aquele que queria nos matar. Esse aí é o negócio. Então, dentro da nossa vida, nós temos uma coisa que eu queria te pedir, vai orando esses dias até o dia 24, para você ter uma oferta para oferecer ao Senhor. Independente de ser no nosso ministério ou aonde Deus te dirigir para ofertar. Mas faça esse memorial de oferta, por quê? Porque nós financiamos muito, demasiadamente, o altar da morte e o altar das trevas. Então, nós precisamos realmente tirar essas legalidades com financiamento ali no altar, onde nós vamos decretar ali um fim disso daí. Nós temos aprendido a levantar altares através da nossa oferta e nós precisamos fazer isso, em nome de Jesus. Então, às vezes, a gente não se atenta, né? Que o apóstolo tem falado assim, quando você manda lá uma oferta para a LBV, Legião da Boa Vontade, Alziro Zarur, nós estamos financiando a morte. E às vezes nem percebemos, participamos disso e achávamos que era uma boa ação e estava tudo bem. E existem várias formas da gente ter colocado o nosso dinheiro em ambientes de morte. Na verdade, tudo que nós fazemos contrário à vida, que é Cristo, nós estamos financiando a morte. Tudo porque se ele é o caminho, a verdade e a vida, se nós não financiamos algo que ele está presente, que ele está agindo, que ele está atuando, nós estamos financiando a morte. Então, tem muito dinheiro nosso em altares de morte, de sepulcro, de sepultura, que precisam ser resgatados. Então, ora ao Senhor, fala, Senhor, prepara uma oferta para poder estar enviando para o pastor, para o ministério, para onde Deus te direcionar. Mas não deixe de fazer isso, que vai ser importante nessa festa. Amém? Então, aqui nós vamos começar com Esther, capítulos 1 e 2. Eu, na verdade, vou no 2, versículo 4. Na onisciência de Deus, a movimentação para que Esther chegasse ao trono. Então, nós vamos precisar começar do começo mesmo. Pegar nossa história e saber tudo o que está acontecendo, porque senão a gente fica meio perdido. A gente fica assim, mas qual o propósito disso tudo? Por que que eu passei por isso tudo? Por que eu estou passando por isso? Porque tem um negócio lá na frente. O negócio agora não é o que está acontecendo no hoje. Não é o que aconteceu há 1 ou 2, 3 anos atrás na sua vida ou na minha. Mas é o que vai acontecer lá na frente. O projeto de Deus, na verdade, aqui nesse capítulo, nesse livro, né, que as pessoas falam, nem falam o nome de Deus, tá? Mas vamos pegar os princípios, vamos pegar o que aconteceu a favor do povo de Deus, porque tem que ser Deus operando isso aqui. O diabo não ia operar para dar livramento da mão dele mesmo. Então, nós precisamos entender que está na palavra, eu creio que Deus estava operando a favor desse povo. E como que ele estava operando isso? Ele precisa colocar pessoas estratégicas em lugares fundamentais para que as coisas possam caminhar de uma forma diferente. Então, ele precisava colocar aquela mulher dentro daquele contexto, ele precisava ter um infiltrado ali naquele reino, para que realmente, quando precisasse ser acionada, ela tivesse num lugar onde ela tivesse autoridade e acesso. Então, isso tudo que você tá passando hoje, coisas que nós passamos há anos e anos atrás, e a gente fala assim, mas para que eu passei tudo isso? Porque dá trabalho, porque essa moça ela ficou lá
6 meses, negócio de óleo, depois mais 6 meses em especiaria, e mais não sei quanto. Então, Shalom, pastora, bom dia. Então dá trabalho, fica meio cansativo, meio enjoativo, porque a gente olha assim e fala assim, nossa, é o meu sonho de mulher, ficar 6 meses sendo tratada com óleos, com perfumes, e depois mais 6 meses com especiarias e roupas e tal. Mas pensa nisso todo dia, de verdade, para ver se não cansa, se não enjoa. E aí você vai ter que ir lá na frente esperar para ver o que vai acontecer da tua vida. Então é um processo que parece bonito a gente lendo, mas era um ano. Então é um negócio que Deus está fazendo justamente isso nas nossas vidas. 6 meses assim e 6 meses assim. Só que o meu pode ser 6 anos, o seu pode ser 15, 20, 30. Shalom, irmão, bom dia. Então, o que, que vai acontecer? O que Deus está trabalhando desde sempre para culminar lá na frente com um ponto final em histórias e decretos de morte. Sim. O que Deus está fazendo a meu favor e a teu favor e está construindo em nós e nos colocando num lugar estratégico, num lugar exato, num ponto onde ali vai falar assim, eu preciso de você aqui. E para você chegar nesse lugar, vai dar trabalho. Para você chegar nesse lugar, você vai ter que concorrer realmente com algumas coisas. Essa moça concorreu com várias moças. Ela tinha um monte de mulher. E eram mulheres que, logicamente, foram com condição de ganhar. Tinham os requisitos. Eram bonitas, eram virgens, eram tudo que ela também era. Não foi uma concorrência fácil. Assim como para mim e para você. Para nós entrarmos em certos lugares, nós temos várias concorrências. Não com os homens, mas a minha maior concorrência, por exemplo, é comigo mesmo. Para eu entrar em lugares, a minha maior concorrência foi vencer a quem? A mim mesmo. Porque desde o começo da minha conversão, o diabo para mim, ele nunca foi grande coisa. Eu não sei por quê, mas desde o bem do comecinho, ele não me impressionou nas suas atuações, naquilo que fala dele, em toda essa manifestação. Eu sempre tive assim, cara, Jesus é maior do que tudo, isso daí eu tenho certeza absoluta. Então, para mim, essa parte do diabo, eu nunca me assustei com isso daí. Para mim foi uma coisa assim, fácil de absorver a autoridade e a grandeza de Cristo sobre o adversário. Mas aonde que eu tive as minhas maiores derrotas ou as minhas derrotas? Contra mim mesmo. Meu maior adversário nunca foi o adversário realmente, foi a minha vida. O que ele conseguia manifestar de iniquidade em mim, né, pastor? É difícil, não é? Para mim, com a minha vida, a minha luta sou eu. A minha guerra sou eu. Então, na verdade, o que acontece? Para chegar no lugar que Deus quer nos colocar, nós vamos ter inimigos. E às vezes é você mesmo, como a pastora Joselma está falando. Para mim também é assim. Sim. Né? Sim. A pastora Geni, a irmã Geni também. Então, é uma guerra. Sim. Cada um com uma intensidade, mas nós somos nossos adversários, porque existem fagulhas de Satanás dentro de nós, dessa iniquidade que foi transferida, que vão trabalhar contra nossas vidas. Então, nós precisamos entender que nós temos realmente esses adversários, mas nós temos um lugar para chegar. Então, o que Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida desde sempre, já é com o objetivo final. Você tem um destino profético para ser estabelecido num lugar estratégico para poder operar e fazer parte da sua sentença contra o adversário. Então, em nome de Jesus, você fique descansada nisso. Fique bem tranquila nisso. Porque, pastor, eu não estou entendendo nada do processo. Fique em paz, porque lá na frente as coisas vão começar a ter uma resposta, a ter uma atuação, a ter uma movimentação que nós vamos entender. Amém? Versículos 5 e 7. Mordecai, um exilado, cria uma prima como filha. Executou uma função de eunuco que favoreceu a todo o povo judeu no final. Esse homem, imagina essa situação. O pai e a mãe da moça morrem, ele é primo e ele assume a moça como filha. E ele poderia ter assumido a moça, de repente, como uma moça. Criado ela depois e ter ficado com ela como mulher, sei lá. Mas ele exerce uma função de eunuco sobre ela. Ele cuida dela, ele protege ela. Ela, quando ela chega no concurso, ela é uma virgem. Então, ele estava sendo guardado. Ele criou como uma filha e criou também como um eunuco mesmo, protegendo, preparando, porque Deus precisava daquela mulher. Não dependia, mas precisava. Entenda que na minha vida e na tua vida, Deus não vai depender da gente nunca. Ah, mas Deus não precisa de mim. Precisa. Ele não depende.
Mas ele precisa do teu chamado, ele precisa do teu ministério, ele precisa que essas almas que estão perto de você, você faça alguma coisa, que a sua igreja, que o seu, tudo, ele precisa. Agora, depender, não. Se a gente parar, se a gente não quiser, se a gente não for, aí ele vai ter que dar um jeito de levantar outra coisa. Agora, precisar, ele precisa. Então, entenda isso. Dependência é uma coisa, agora precisar é outra. Então, fala assim, ah, deixa quieto isso aí que não vai. Se eu não fizer, outro faz. Não, beleza, só que nós vamos estar deixando coisas para trás que Deus estava contando conosco. Não dependendo, mas contando. Então, esse homem aqui, ele cuidou dessa moça como uma filha e colocou ela lá, guardada e ensinada. Então, nós precisamos entender que esses lugares nós estamos entrando, nós temos que dar muito valor àqueles que foram levantados na nossa trajetória para nos ensinar. Eu falei há um tempo atrás que existem lugares que eu passei que eu aprendi muito o que não fazer. Então, é importante todo o processo que você passou. Porque existem lugares que você passou, você fala assim, cara, mas tudo bagunçado, tudo ao contrário, tudo esquisito, fora da palavra, um procedimento estranho, um povo rebelde. Mas o que Deus estava te ensinando nesse processo, nesse tempo da sua vida, que você ficou naquele lugar? O que não fazer. Então, se você consegue fazer uma leitura daquele ambiente que está fora da palavra, que é rebelde, que é isso, é aquilo, o que Deus está fazendo então? Querendo trazer você para aquele contexto? Não, querendo falar assim, ó, olha aí, olha o perigo. São autoridades, são pessoas que eram para estar fluindo diferente, mas que estão presas nesses ambientes. Faça ao contrário. Então, é uma oportunidade que Deus está me dando, que me deu e te deu e vai continuar nos dando, de fazermos ao contrário. Então, se eu tiver um procedimento, que o Senhor me guarde, mas que eu tenho um procedimento que você fala assim, nossa, o pastor fez isso, faça ao contrário. Ore por mim, me abençoe, pode me corrigir, pode me falar, pastor, ó, isso aqui, pastor deu uma pisadinha na bola. Dá uma olhada aí, beleza, de boa, e faça ao contrário. Porque nós vamos precisar aproveitar a oportunidade da fraqueza, às vezes, de um irmão, de uma liderança, de um problema, de uma prisão, para estarmos fazendo ao contrário. Amém? Então, aqui, criou a prima, versículo 8 e 9. Concorrência grande, mas Deus está no controle, atenção e favorecimentos. Então, essa moça aqui, ela começa já chamando a atenção daquele que ia cuidar dela. Então, ele olhou, ela achou graça diante dele. E ele começou a cuidar dela diferente. Então, Deus vai ter para nós um cuidado diferente nesse processo. Se nós pararmos para pensar bem pensadinho, com calma, não no desespero da nossa alma. Porque se você for pensar assim de súbito, falar, não, calma. Dá uma respirada, dá uma concentrada e veja que Deus foi cuidando de nós nos processos. Nos momentos mais agudos de dor do nosso processo, de alguma forma Deus estava nos guardando. De alguma forma Deus estava nos adornando, nos consolando, nos trazendo um perfume, nos trazendo uma especiaria. Em algum momento da tua vida, Deus falou assim, calma, que eu estou aqui, estou cuidando de você. Então, essa moça, ela estava ali naquele ambiente e para ela era um ambiente meio assustador, eu creio, porque ela era uma jovem, no meio daquele monte de gente, aquela correria. Isso nos assusta. Porque você fala assim, onde eu vou chegar? O que que vai dar isso aqui? Tem coisa na tua vida e na minha vida que a gente fica olhando e fala assim, aonde eu vou chegar nisso aqui? O que que vai acontecer com isso tudo? Qual vai ser o final da minha história? O final da tua história é executar juízo contra todo decreto de morte contra a tua vida e contra a tua casa. Esse é o final da nossa história, se nós ficarmos firmes até o final. Amém? Versículo 10, a importância da obediência no destino profético. Essa moça, ela obedecia a Mordecai. Lá na frente, nós vamos ver ela dar uma vacilada, mas ela consegue, ele enquadra bem enquadradinho ela, aí ela volta. Mas ela era obediente. Ó, não fala que povo você é. Depois, lá na frente, ela já era rainha e está escrito que ela continuava obedecendo como o tempo que ela era criada, como o tempo que ela estava em casa, como era ela criança. Então, cuidado, e depois a gente toma um tamanhinho, toma uma forcinha, e a gente já quer falar assim, não, agora deixa que eu se vire. Cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com essa independência de Deus e também daqueles que Deus tem colocado sobre as nossas vidas como liderança, porque nós podemos ter problema. Nós podemos ter muitos problemas. Porque não é porque você já está fortinho, não é porque você já consegue caminhar, não é porque você já tem um cargo, porque você já está protegida muitas vezes por um ambiente que traz uma segurança, como ali uma rainha.
mas continue obedecendo, como você era criança, quando você tinha medo, dependência, é disso que Deus está falando. Continua na mesma toada, obedece como se você estivesse lá na sua casa, só você e ele. Agora você está num ambiente onde você está em evidência, mas continua obedecendo. Não se perca dos princípios. Pegue o exemplo de Moisés. Moisés ficou até os 5 anos só com a mãe dele. Só que lá na frente, ele tinha um monte de princípio. Ele ouvia a mãe dele falando, ó, você vai num lugar, é só problema, só complicação, mas o teu Deus é isso, teu Deus te livrou, você era para estar morto, você está aqui por causa disso. Ela foi ministrando ele, foi ministrando. Deus deu um projeto para a mãe, te coloquei num cesto, a tua irmã foi lá, a filha de Faraó mandou você para cá, tô ganhando para cuidar de você, obrigado, Moisés. Só que é o seguinte, lá a batata vai assar, mas não esquece desses 5 anos aqui, filho. Mãe te ama. E foi ministrando. Então, esse tempo nós não podemos nos perder dele, porque esse tempo é crucial para a nossa existência saudável no funcionamento do corpo. Amém? Versículo 11. A importância do cuidado do pai. Então, Mordecai, depois que ela já estava lá, ele sempre estava passando para ter informações de como ela estava se saindo. Então, ele também continuou na mesma coisa. Não é um pai que falou assim, não, agora ela já é rainha, já está de boa, agora eu vou esquecer. Não, ele estava sempre por ali, cuidando como que ela está. Ele pegava informação, como que está? Ela está indo bem? Ela está tranquila? Ela está... Então, o pai, nós temos que tomar cuidado aí para a gente estar sempre cuidando, que às vezes a gente olha e fala assim, ah, essa aqui já está grandona, já está grandão, já vai dar tudo certo, vai embora. Ficar sempre de olho aí. Versículo 15. A importância de confiar em quem está cuidando de você. Ele conhece melhor o rei. Há direitos, mas preferiu confiar. Isso aqui eu nem imagino o que a gente falou na hora. Você lembra? Porque eu vegetei aqui. Vamos ver o versículo 15 aqui. Cadê? Vai lá. Eu vegetei geral. Versículo 15, óculos para o peito. Esther. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando ele chegou a vez de ir ao rei, nada pediu. Ah, tá. Lembrei. Então, aqui o que acontece? Esse rapaz que cuidava dela desde o começo, deu uma roupa, deu uma joia, deu um negócio, falou para ela, vai com isso aqui. Mas ela tinha direito de pedir mais. Ela poderia pedir mais coisas se ela quisesse. Era livre, estava lá um monte de coisa para elas escolherem, né? Então, eu imagino assim, Maria Dirce, Fátima Monteiro, aquele monte de colar, pulseira, aquele negócio, vocês iam ficar louca. E aí, vocês iam ter que confiar assim. Jesus fala assim, vai com isso aqui, Maria Dirce. Fátima, vai com isso aqui. Para vocês ia ser uma guerra. Então, a Esther, o que ela fez? Ela entendeu que o cuidado daquele homem com ela. Então, nós temos que entender que o cuidado de Jesus para as nossas vidas, se ele falar assim para você, se apresenta assim, tá bom. Não queira turbinar isso. Ah, vou colocar mais um enfeitinho aqui, vou colocar mais uma pedra no negócio. É do jeito que Jesus colocar que você vai se apresentar e vai vencer. E vai romper e vai entrar. Então, a importância de confiar naquele que está cuidando de você. Ele está cuidando. Então, ela levou em conta o histórico dele. Se desde o primeiro momento ela achou graça diante dos olhos desse eunuco, que cuidou tão bem dela, por que na hora do concurso, na hora que ela precisava se apresentar no melhor que ela tinha que fazer, na melhor performance, ele ia deixá-la para trás? Então, nós temos que entender isso. Jesus cuidou de mim em todo o projeto. Agora chegou na hora de eu me apresentar. Não, agora deixa que eu vou me vestir do meu jeito. Não. Deixa que eu se viro. Deixa que eu se viro de novo. Não, Jesus é isso daqui. E aí ele vai te apresentar. É ele que te apresenta. É ele que te veste. É ele quem te adorna. É ele que sabe o gosto do rei. Ela confiou nisso, né? Então ele sabia o gosto do rei. E até está escrito aqui, ele conhece melhor o rei. Então, ele conhecia melhor o rei do que ela. Nós temos que confiar nisso. Exatamente isso que a pastora Joselma colocou. Nós temos que acreditar que Jesus vai conhecer melhor o gosto do que nós. Então, confia nele. Para nós pode parecer simples, ou para nós pode parecer exagerado. Que nem eu tenho a tendência de achar as coisas exageradas. Quando começa muito o evento KTL, falar, vamos fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 eu já falo, calma, porque aqui para virar um evento é 2 palitos. Então eu preciso ficar meio atento na movimentação, mas eu também não posso me perder
que a minha coisa é mais seca, mais durona. Então, se eu sempre fechar a porta para o evento, eu posso estar fechando a porta para Jesus. E se eu sempre abrir a porta para o evento, eu posso estar abrindo a porta também para a carne dela. Então, tem que ter um equilíbrio. E ela também comigo, então, é esse relacionamento que está falando. Então, Esther olhou e falou assim, bom, ele cuidou de mim do começo ao fim. Ele conhece o rei, trabalha aqui não sei quanto tempo. Eu vou desse jeito. Amém? Um descanso mesmo aí. Versículo 20, não alterou sua conduta em relação a Mordecai, apesar de ser rainha, nós já falamos que essa parte dela continuar obedecendo, mesmo depois de ser rainha. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Então, dentro disso que nós queremos trazer, os amados, o que nós vamos tratar? O pastor Alexandre falou que precisamos ter coisas extirpadas da nossa vida. E precisamos mesmo. Por quê? Porque precisamos viver um novo ciclo de Deus. Então, Deus está chamando a sua vida, as nossas vidas, para vivermos o novo de Deus. Então, tem batalhas que nós temos que pôr um ponto final mesmo. E nós vamos ver ali, num dos filhos, né, de Amedai, que era pai de Amã, nós vamos ver lá, ele chama, não lembro o nome agora, mas ele tem um nome ali e quer dizer ponto final. Então, ele colocou ponto final em coisas que não eram para ter ponto final. E, ao mesmo tempo, existem coisas que Deus já encerrou e nós estamos com aquela porta aberta ainda. Então, nós vamos precisar ter esse conhecimento e entrar na presença de Deus e falar, Senhor, o passado acabou. Agora, eu vivo das coisas novas que o Senhor tem para mim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Jesus Cristo. Então, o que o adversário faz? Ele levanta memórias do passado, então ele vai usar a nossa alma. O que seria a nossa alma? Pensamento, estruturas de pensamento, estruturas de raciocínio. Ele vai pegar todo o caminho neural que às vezes fazemos para levantar os gatilhos, conforme vem aquela sensação, ou aquele pensamento, ou aquela palavra que foi liberada, e aquilo levanta um gatilho e nós paralisamos de medo, de insegurança. Mas o Senhor, ele quer arrancar tudo isso de nós e falar, vem, tem um caminho novo para você. Então, dentro disso, eu quero que você saiba que está escrito lá, isso mesmo, arranca, Senhor. Para isso, nós vamos precisar de alguns instrumentos da parte de Deus, que é a palavra cavando, o Espírito Santo nos dando graça para enfrentarmos nós mesmos, né? Dentro daquele passado, nós vamos ter que enfrentar a nós. Naquilo que nós tivemos culpa, vamos ter que assumir. Aquilo que outros fizeram, e nós entramos num lugar de insegurança, de medo, por causa da palavra humana, demoníaca às vezes, da religião e tantas outras palavras mais, todas as vozes, diz a palavra de Deus que tem um significado. Então, nós vamos precisar entrar nesses lugares e pedir para o Senhor, Senhor, eu quero pôr um fim nisso. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim, olha, o que é agora, já foi. O que será amanhã, também já foi. Mas o Senhor pode renovar o nosso passado. Falava, Jesus, como é isso? Aí, nesse dia, o Senhor falou comigo a respeito do tempo eterno. O que quer dizer o tempo eterno? Quer dizer o tempo do hoje, estabelecido por Jesus Cristo a nosso favor. Então, nós podemos pegar a instrumentalidade do sangue de Jesus e levar em toda machucadura ou em todo pecado, transgressão ou iniquidade que foi feito lá no nosso passado. E isso não é regressão, isso não é voltar ao ventre da mãe, no sentido de reencarnação, isso não é nascer de novo da carne, não. Isso é nós entrarmos naquele lugar onde o pecado foi executado e nós vamos falar para Deus, Deus, eu quero que essa memória de pecado deixe de falar contra mim, a meu respeito. Eu preciso que esse pecado seja arrancado, essa raiz de iniquidade seja arrancada, esse fundamento que eu olho para o meu futuro e ele me prende, precisa ser arrancado. É por isso que precisamos dar o máximo de fundamento possível, abrir os nossos olhos diante daquilo que o adversário plantou nas nossas vidas e no nosso geracional e arrancarmos. Isso é purir, é mudar a nossa sorte. A palavra de Deus, pur quer dizer sorte. Então, é isso que nós vamos fazer, mudança de sorte. Mas como essa sorte mística? Não. É um destino profético que estava traçado para o povo de Deus, como o pastor Alexandre falou, eles iam morrer sem resistência. Mas Deus está falando, vive. Eu estou passando por esse caminho para dizer, vive. E eu quero te dar todo o elemento, todo o material necessário para você executar juízo contra o teu adversário. Então, esse capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo 15, para mim é fundamental para nós que queremos limpar o nosso passado geracional. Porque se o que é hoje está lá no meu passado, ou seja, o que eu plantei lá no passado, eu estou colhendo agora. E o que será amanhã também está no que eu plantei no passado, então eu preciso arrancar agora.
E pela instrumentalidade da cruz do Calvário, na morte e ressurreição de Cristo, eu posso entrar lá e clamar ao Senhor, Senhor, esse pecado foi feito, porque o pecado, ele é atemporal. A palavra de Deus diz assim, o teu pecado certamente te achará. E quando esse pecado te achar, você tem que trazer uma oferta. E quem é a oferta? É o sacrifício da tarde, o Cristo vivo, às 3 horas da tarde. Está consumado, tetelestai. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Tem rachadura na tua armadura, tem problema dos espíritos caçadores geracionais, os guardiões de geração estão te perseguindo. O que é para fazer? Alto lá, aqui tem sangue nos umbrais, e nós não vamos permitir que você passe. Ai, pastora, sabe o que é? Está passando na minha casa uma perversidade sexual. Opa, agora, na minha geração, essa perversidade sexual que estava no meu pai, no meu avô, no meu avô, tataravô, tenha dó. Chega, porque o que era no passado, agora, não vai se estabelecer mais, porque tem sangue, tem morte, tem substituição para nós, e nós vamos entrar tomando posse daquilo que Jesus fez. Amados, o Senhor, no domingo, quando estávamos ministrando a palavra a respeito de haverá honra, algo que Deus já tinha falado no meu espírito, naquele hino do Fernandinho, ele falava que nós somos livres, e eu falava, mas que liberdade que é essa? Porque às vezes vamos analisar a nossa vida e falamos, mas eu estou presa aqui ainda, então eu sou livre. Mas eu estou presa ali ainda, eu vejo a minha casa presa ali, a minha finança está presa. Mas sabe o que Deus estava falando ali comigo? Ele estava falando de uma liberdade posicional, através da qual eu posso sentenciar cada uma das prisões que vem contra mim. É a mesma coisa, saímos do Egito, através do Mar Vermelho se abrir, chegamos ali, diante da terra prometida, e encontramos a cidade de Jericó. Quem é Jericó? Profeticamente falando, é o corpo do pecado. Jesus manda executar juízo contra o corpo do pecado. Então, o povo de Deus que entrou naquela terra para conquistar nação após nação, a terra dos amorreus, dos ferezeus, dos girgazeus, todo quanto é eu, que você imagina, estava ali na terra de Canaã. E aí aquele povo não era livre? Ele era livre. Para quê? Para sentenciar tudo quanto estava, e isso, somos livres para tomar posse de toda a promessa de Deus, toda a palavra de Deus que traz um princípio, ele fala, é teu, então nós temos que posicionalmente falar, ei, eu sou livre, então minha finança não vai ficar nesse cativeiro, porque o adversário, ele chega no meio da sua arrogância e soberba, ele fala assim, você não é livre de nada, olha o seu marido, está preso lá, ó. Olha, sua filha está presa lá, ó. Olha, o seu irmão está preso lá, ó. E você pode falar o quê para ele? Ah, é verdade, pode ser até uma realidade, mas ela não se sustenta diante da verdade do céu, diante da verdade que Jesus Cristo estabeleceu na cruz do Calvário. E é isso o acusador, que é o que fala ali naquela parte do hino do Fernandinho. Eu estava debaixo da fúria, do poder, da manifestação do acusador. Só que o Senhor falou, você não vive mais debaixo de condenação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Então é disso que está falando, Jesus está falando. Você tem uma posição em mim, executa juízo contra a condenação, a insegurança, o medo, a morte, todo tipo de morte. Então é isso que nós queremos fazer, mudança de sorte. Porque estamos posicionalmente num lugar de liberdade, porque somos agora filhos de Deus, carimbados com o selo do Espírito Santo, chamados para Deus para usar todo o recurso do céu, a nosso favor e a favor da nossa geração. Passado, cai diante do poder da confissão de pecados e da instrumentalidade do sangue de Jesus, da morte de Jesus, do nome de Jesus, do poder do nosso Pai. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, acho que capítulo 2, o Senhor não vai socorrer a anjos, mas vai socorrer a geração, a descendência de Abraão. Então, nós estamos debaixo dessa descendência, porque temos fé, somos filhos da fé. Então, o Senhor vai entrar a nosso favor e vai destruir o nosso adversário. E depois, no capítulo 1 aí, a Vasti é deposta, a primeira rainha é deposta, de alguma maneira, o Senhor achou uma brecha, vamos colocar ali, naquela situação daquela rainha, e ele falou, agora é o momento de eu estabelecer a minha rainha. A Esther, que vai executar o juízo, que ela vai ser usada por mim para poder trazer fim a uma perseguição, a uma trama que o adversário falou, é para sempre, eu vou exterminar esta geração. Eu vou exterminar os judeus, o povo judeu, o povo de Deus. Então, talvez você não entenda muito o que está acontecendo com a sua vida. Essa menina,
A Esther ela foi levada para o palácio e ali teve sacrifício, sim. Se pegarmos os elementos nos quais ela ficou imersa 6 meses em um, 6 meses no outro, são elementos proféticos. A mirra, por exemplo, ela é, profeticamente falando, uma manifestação de sacrifício. Então, nós precisamos entender, houve processo, muito processo, para que ela tivesse toda a beleza, toda a formosura, todo o perfume, o bom perfume de Cristo exalando na sua pele. Nós também estamos passando, às vezes, por processos, o dela, muito cheiroso, mas, às vezes, o nosso processo parece estar cheirando mal, nós queremos sair do processo, mas não saia do processo. Lembre-se de José, lembre-se de Davi, lembre-se daqueles que passaram, o próprio Cristo, que passou por processos terríveis, dolorosíssimos, mas ele cumpriu o destino profético. Então, o Senhor, no capítulo 1, o que mais me chamou a atenção foi a deposição de Vasti, porque Deus precisava inserir alguém num contexto. Então, Deus, às vezes, ele move as coisas, porque ele precisa inserir alguém. Vai em nome de Jesus, irmão. Ele precisa inserir alguém, e é você, só eu, dentro de um contexto, porque algo está sendo tramado nas regiões espirituais da maldade que Deus vai usar você para executar juízo contra o adversário. Então, depois, no capítulo 2, no 10 e no 20, a visão e o ensino. Então, Mordecai, ele tinha visão. Então, ele falou, minha filha, a Esther, minha prima, aquela que eu me comportei como eunuco, como pai, manifestei paternidade para ela vai precisar ser usada por Deus. Então, eu vou dar o melhor do meu ensino. E ele era exilado, ou seja, ele estava em terra estranha, como eu e você, em terra estranha. Continuamos a trazer fundamentos àqueles que estão ao nosso redor. Morando na terra estranha, que é esse mundo tenebroso que nós estamos, nós continuamos colocando a cultura do reino no coração daqueles que serão príncipes e princesas na presença do rei, reis, rainhas na presença do rei, porque executarão governo. Então, não fique preocupado em falar, ai, mas o ambiente é difícil, né? Como que eu vou ensinar meu filho a não ficar jogando todo esse tipo de videogame? Ai, mas sabe o que é? Porque aí ele vai chegar na escola e todo mundo vai falar, nossa, mas nós vamos participar de tal festa, você não vai? Aí nós vamos falar, não, filho, você não vai, porque é uma cultura das trevas para corromper toda a luz que o Senhor está fazendo brilhar no teu caminho. Posicionados em Deus, com a cultura do céu, para ensinarmos aos nossos filhos o caminho em que ele deve andar. Ah, mas ele vai ficar bravo, ele faz birra, ele isso, ele aquilo. Peça àquele que te comprou, pelo sangue dele, como você vai gerenciar isso, como eu vou gerenciar isso. E Deus vai trazer algo a nosso favor. Então, a visão do futuro e o ensino da vigilância e da discrição. Aquela mulher, como chama? Esther era uma mulher discreta. O eunuco falou para ela assim, a respeito da sua origem, boca fechada. Nós somos estrangeiros, estamos em terra estranha. Não é toda hora que você precisa falar, eu sou crente. Mostre com o seu proceder, com o bom perfume de Cristo. E deixe no secreto. O que Deus falar para você, não fala, não fale. Lembre-se daquele rei, o Ezequias, quando ele estava naquele lugar lá, aí chegaram alguns destinatários ali, emissários de um outro governo, ele foi, olha isso aqui, olha aquilo lá, ficou chamando a atenção para a obra das mãos dele. E tudo quanto ele tinha de segredo, ele foi contando. Só que aquilo trouxe inveja no reinado daqueles que o foram visitar. E o Senhor, logo que aquele povo saiu, a comitiva saiu, o Senhor falou para ele, então, por conta do orgulho do teu coração e a sua boca aberta, esse povo vai vir contra você para te roubar as riquezas. Então, você tem tesouros que o Senhor colocou no teu coração, não fique abrindo a boca, não. Guarde para você. Espere o Senhor te dar comando. Espere o Senhor, sim. Espere o Senhor falar para você. É para falar, não é para falar. Porque tem muita gente que está de olho assim, ó, em você. Está com os dois olhão assim, ó, para catar as tuas riquezas. Então, não entre falando, eu sei, eu faço, eu isso, eu aquilo outro. Porque isso é cobiça do nosso coração. De alguma maneira, às vezes, dá uma carência dentro do teu coração e do meu coração. E aí nós vamos apresentar a obra das nossas mãos para sermos aceitos. Ei, você não precisa desse tipo de demonstração para ser aceito. Você precisa só da movimentação do Espírito Santo de Deus na sua vida. É como o pastor Alexandre falou de Esther. Aquele eunuco, o Egai, ele sabia certinho o que deveria ela apresentar diante do rei para ser aceita, para ser a destacada entre muitas mulheres. Então, Deus sabe o que você e eu precisamos para sermos aceitos no lugar. Então, não precisamos chegar lá com a obra das nossas mãos. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Deixa que Deus coloque tudo no lugar. E você, pela discrição, você não vai ser saqueada.
pelo segredo, que vai ser usado na hora certa como arma de guerra, aí sim o Senhor vai falar, manifesta, porque eu estou mandando, e isso vai trazer como uma bomba no meio da presença daqueles que estão tramando algo contra você, entende? Então essa é a palavra que Deus me deu até aqui, em nome de Jesus, e eu creio que nós vamos sair maravilhados desse tempo, não por nossa causa, mas pelo poder da palavra de Deus, que vai sair dos nossos lábios, porque Deus é misericordioso conosco, e Ele tem compromisso com a minha vida e com a tua vida, e Ele quer mudar a tua geração e a minha geração, em nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Amém. Para quem chegou depois, nós estamos começando hoje, então, a respeito da festa do Purim. Nós vamos vai encerrar dia 24, no domingo, e de hoje até domingo, dia 24, nós só não teremos as ministrações aos sábados, dia 9, 16 e 23. Aos domingos, aí nós vamos ter até o dia 24. Amém? Então, festa do Purim, separa a tua oferta, nós já falamos sobre isso também. Depois, se você perdeu o começo, dá uma olhadinha lá e vamos fazer esse trabalho aí. Então, dentro desse aspecto, nós temos entendido que o começo da história já é o fim, né? A gente tem chamado a atenção para isso. Presta atenção no começo da história, que o começo da história é o fim. Então, o que acontece? O que Deus estava manifestando desde o começo. Se a gente está falando aqui que essa festa é uma festa que vai executar juízo contra todo espírito de morte, vai reverter todo decreto de morte contra as nossas vidas, é exatamente isso que aconteceu desde o começo. Porque aonde começa toda a história? Aonde Deus começa a decretar a falência do adversário? Na denúncia de Mordecai a respeito da trama contra o rei de Bigtã e de Teres. Então, ali havia um decreto de morte contra o rei, já estava tramado, já estava tudo pronto. Então, Mordecai denuncia isso, eles mandam averiguar, ver que é verdade, e aqueles homens são mortos. Então, tinha um decreto contra o rei que se virou contra aqueles que iam matar Bigtã e Teres. Então, é isso que nós estamos falando. A nossa vitória já está decretada. Aleluia. Na verdade, aquilo que já vai acontecer lá no final, Deus já fez lá no começo. Agora nós precisamos aguentar o processo até o final. Porque essa história esquecida, entre aspas, de Mordecai, foi o que representou ele lá na frente, do rei ali, diante de Amã, para poder começar a reverter os quadros de morte. Então vai ter assim, nós vamos ver esse processo durante todo esse livro de Esther, Deus usando essa manifestação de mudança de quadro de morte em vida. Então é isso que nós vamos desfrutar em nome de Jesus, e nós vamos sair no dia 24 com a vida nas nossas mãos, com todo o decreto de morte arrancado da nossa vida em nome de Jesus, e aquilo que realmente tem de trama do adversário contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa vida, tem que ser revertido para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vou falar. Amados, aqui enquanto quem cuidava das ovelhas tinha cheiro de ovelha, precisou tomar banho. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa essa palavra, pastora Joselma. Agora, uma coisa que Deus está falando aqui comigo, porque essa memória que o Senhor está falando a respeito daquilo que Mordecai fez. Talvez você e eu, na nossa fraqueza, lembre-se de uma palavra que está lá em Apocalipse. Sei que tu tens pouca força, mas porque não negaste o meu nome, eu te farei coluna do santuário. Então, às vezes, você e eu, na nossa fraqueza, nós, na nossa fraqueza, denunciamos as mortes que vinham contra o nosso rei dentro do nosso coração. Às vezes denunciamos um pecado, denunciamos uma sedução, denunciamos uma tentação, falando para Deus, Deus está vindo e é muito forte, eu não vou conseguir vencer. Tem conspiradores que querem matar a tua presença, querem me tirar de diante de ti, Senhor. Podemos nos lembrar daquele hino, preciso de ti, e as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Talvez hajam denúncias poderosas dentro do teu coração a respeito daquilo que o adversário conspirou contra o teu Deus, o teu rei dentro de você. Como o caso de Absalão ali, começou a conspirar contra o seu pai, contra Davi. E ele não vigiou, e ele foi se entregando à conspiração. Talvez você está aqui nesses dias, e eu estou aqui para nos lembrarmos do tempo da nossa fraqueza. Talvez, sim, diante do trono. Talvez estejamos naquela
busca de um Jesus morto, como aquela mulher, a Maria Madalena, que preparou especiarias para buscar um Jesus morto. E aí falou para Deus: olha, Deus, eu vou te buscar lá no túmulo. Eu estou preparando as minhas especiarias, eu estou buscando um Jesus morto. Ele tinha falado para ela: eu vou ressurgir. Mas às vezes estamos passando por tanta luta, tanta fraqueza, que há tanta conspiração contra nós por fora e por dentro, como Paulo falava, dores por fora e temores por dentro. Às vezes estamos tão apavorados, aterrorizados, mas nós não negamos o nome do Senhor. Nós denunciamos ao Senhor. Nós falamos para Deus: Deus, algo está acontecendo que quer me tirar da tua presença. E isso, querido, querida, vai fazer diferença naquele dia. E isso o Senhor vai falar: olha, eu tenho uma memória. Eu tenho uma memória do lugar do nome Mordecai, traga o teu nome. Ai, pastora, mas eu nem tenho assim nada que está aqui que possa contar a meu favor. Se você está aqui até agora, é porque tem alguma coisa que está contando a teu favor. Nem que seja o dia de hoje, mas algo está contando a teu favor. E Deus nos dará livramento. Amém? Então, em nome de Jesus, guarde o teu coração naquilo que temos produzido. Não, não porque como é que fala? Nós somos poderosos em nós mesmos, mas porque em momentos de fraqueza, o próprio Deus alertou as nossas vidas. Ei, tem alguém por você. E nós não negamos o nome do Senhor. Às vezes de maneira errada, como Maria Madalena. Mas nós não fizemos como Absalão. Permitimos que aquela conspiração contra o rei levantasse de uma maneira tão avassaladora que depois ele mesmo teve que ser sentenciado. Nós não somos desses. Nós ainda estamos aqui. Somos um milagre. Nós estamos aqui. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aí é isso que eu queria falar agora. Amém. Amém. O senhor tem me dado algumas coisinhas assim para a gente falar às vezes no final, né, da aula, e hoje assim eu queria falar a respeito de, às vezes a gente pergunta assim, pastor, eu queria saber como que está a minha vida espiritual, como que eu tô. Eu quero dar uma dica para você. Na hora que você sair dessa ministração, dá uma olhadinha no seu guarda-roupa, dá uma olhadinha na pia, dá uma olhadinha na limpeza e organização da sua casa, de como você manda os seus filhos para a escola, como estão as suas unhas, seus cabelos, seus dentes, como que está a conservação das suas roupas, como que você está, o lençol, a fronha, o travesseiro que você tem dormido e deixado dormir o seu marido e os seus filhos. Você não vai chegar numa resposta total, mas você vai ter uma boa noção de como você está por dentro, porque nós manifestamos isso por fora. Porque fica inviável, a gente estando bem por dentro, a gente fica incompatível com a desorganização, com a bagunça, com ambientes de sujeira, de higiene pessoal. Então, tudo isso aí a gente não consegue deixar para lá. Então, se você está nesse ambiente, já é um bom indicativo aí que você não está bem. Aí você vai ter que começar a orar, falar: Senhor, eu não estou cuidando nem de mim mesmo. Olha o meu cabelo, olha a minha unha. E não estou falando de manicure, não. Estou falando de você, pastor, mas eu não tenho R$ 50 por semana para ir na manicure e fazer pé e mão. Não estou falando disso. Estou falando de unha cortada e limpa. Só isso. Não precisa ter esmalte, não precisa ter nenhuma base. Se você não tiver condição hoje de passar nenhuma base, não tem problema. Mas olha para tua unha assim, se ela estiver cortada, lixadinha e limpa, é disso que eu estou falando. Estou falando de higiene. Não estou falando de uma coisa assim, de adorno, de roupas maravilhosas, de carros de luxo, mas eu estou falando assim, dentro da nossa condição, o que nós temos, como está a nossa casa, dá uma olhada. Aí você faz uma olhadinha, como é que está, o que você. Porque se você está vestindo alguma coisa muito relaxadamente, no sentido de sujo, meio. Você dorme onde você deita, né? Um calor desse, a gente transpira muito, e aquela fronha, aquele negócio, aquilo não te incomoda. Então, tem alguma coisa aí. Dá uma olhada nesse negócio. Às vezes a gente vê. Eu vejo uns negócios, às vezes, que eu fico assustado, porque assim. é, Homens, por exemplo, né? Você vê o pé do cidadão. Unha já não tem faz tempo. Já foi criando aquelas. Tem umas 5, 6 camadas já de micose, né? Só as micose. Aqueles pés tudo rachado. E o cara tá tocando barco. Então eu fico imaginando como que é a sensação de uma esposa deitando e aquele pé, aquele negócio, eu fico estarrecido. Porque. Ah, mas é homem, cara, é homem, mas não é.
é homem, né? Mas não é porco, entendeu, irmão? Então dá uma segurada. Vamos passar um negócio nesse pé aí para tirar essas unhas. Vamos passar um sebo de carneiro no calcanhar. Põe uma meia, não sei, faz alguma coisa. Mas é complicado, né? Esse tempo atrás eu tava em Bauru, aí a moça chegou e a gente foi comprar sonho, ela tava vendendo sonho. Aí no que ela abriu o isopor, que eu cheguei mais perto para pegar, o meu olho foi para baixo. E ela tava com uma sandália, um chinelo, e eu via as unhas do pé dela. Eu falei, moça, eu vou deixar. Eu já tinha pedido. A minha esposa, não, mas eu vou deixar. A minha esposa falou assim, o que que aconteceu? Eu falei, você viu a unha do pé da moça? Ela falou, não, não vi. Eu falei, então, eu vi. Se ela tem uma unha dessa, imagina onde ela faz esse sonho. Eu não vou comer isso. Não quero esse negócio. Entendeu? Eu não vou me submeter a isso daí. Porque eu tenho nojo, de verdade. Ai, Se é meu pecado, Deus. se não é, eu não sei, mas não dá para encarar um negócio desse daí. Então, você quer dar uma olhada como é que tá a tua vida? Dá uma olhadinha aí nessa toda essa parte, que você vai poder te ver bem por dentro aí. Beleza? Em nome de Jesus. Eu vou falar também um pouquinho, porque ele me incentivou a ver algumas coisas aí para o dia a dia, não é? E como os irmãos sabem, chegou a nossa mesa aqui de ping-pong e ele e o Matheus já jogaram e foi aquela belezura, o Matheus massacrou ele, foi muito bom, tal, né? E aí depois brincaram lá comigo, a mãe não dá jogo, né? A mãe, não sei o que lá. E ele, a mãe não dá, não vai dar nada. Beleza. E eu fui lá tentar jogar. E eu perdi de 10-0 e tá tudo bem. Mas, num determinado momento da partida, que eu estava jogando, e eu consegui fazer uma sequência de jogadas legais, tal, né? Aí ele falou assim, é isso que eu preciso, resistência! Eu fiquei muito brava naquele momento. Eu falei para ele, resistência? Fazendo? Resistência? Resistindo? Ele falou, não, eu quero falar assim, esforço. E deu um monte de atitudes, todas elas eu já estava fazendo. Todas. O esforço, a atenção, a procurar, estava dando o meu máximo. Aí eu falei para ele, você precisa falar que eu preciso de habilidade. Então, ele não discerniu. O senhor está certo. Então, me observa esses detalhes. Olha lá, tem mais gente igual ele, não é? Então, o que acontece? Dentro daquilo que eu estava oferecendo para ele no jogo, eu estava fazendo tudo. Então, eu estava tendo resistência, eu estava tendo esforço, eu estava dando o meu máximo, mas havia algo que não dependia de mim, que era a habilidade. Eu não tenho habilidade para jogar ping-pong como ele e Matheus jogam. Tenho. Mas eu estava ali me esforçando, estava me divertindo, nós demos muita risada, fiz algumas jogadinhas, não é? Perdi, tudo bem, estava ali para me divertir, né? Mas, sim, então, ali eu aprendi. Quando ele falou resistência, por que eu fiquei brava? Porque ele estava exigindo de mim algo que eu já estava fazendo. Eu estava dando o meu máximo. Não estava nem exigindo, eu estava comemorando. Ele estava comemorando, só que ele comemorou aqui. É isso que eu preciso. Resistência, estava comemorando. Eu fiz festa dela ter conseguido fazer o que ela fez. Só que no caso, a leitura dele, ainda que alegre e feliz, vamos colocar assim, e celebrando que houve um resultado, que eu consegui vencê-lo naquele lance, mas ainda assim, foi algo que estava distorcido na leitura que ele fez daquilo que eu estava oferecendo. Eu estava oferecendo a minha resistência, fazia tempo, não estava obtendo resultado, porque não tenho habilidade. Então, às vezes, tome cuidado com aquilo que você já tem oferecido ao Senhor. Às vezes, você já tem oferecido resistência, esforço, persistência. Você é guerreiro, só que você olha para você mesmo e você está cobrando de você algo que você já está fazendo. Mas, de alguma maneira, nós estamos enganados naquilo que estamos cobrando, ou permitindo que pessoas cobrem de nós. Eu estou fazendo triste com o meu esposo, nós nos divertimos muito aquele dia. Só que isso me trouxe um alerta para que eu possa dar aquilo que verdadeiramente está me faltando. Era, naquele momento, a habilidade. Qual é a virtude que você já tem e alguém está cobrando de você essa virtude e ela, na verdade, não pode ser cobrada porque você já tem. Te falta, às vezes, um entendimento, um conhecimento. Nós passamos por uma experiência muito forte a respeito do nosso equipamento de som. Nós já tínhamos comprado tudo, conversamos com várias pessoas. Olha, precisamos disso, precisamos daquilo. E conversávamos com a pessoa, compra tal equipamento, compre esse, compre aquele. E o que aconteceu? O senhor nos permitiu termos uma visita, e a visita chegou e em meia hora resolveu todo o nosso problema de som. Vamos ter
o retroprojetor funcionando na igreja, vamos ter a parte do louvor funcionando na igreja, passando no retroprojetor, coisa que nunca conseguimos. Vamos ter um equipamento fazendo tudo o que nós precisamos ser feito. Nós estamos agora com os microfones que estão acoplados como chama esse negócio? Ao notebook. Então, nós vamos conseguir fazer algo. Sabe o que faltava para nós? Não faltava o recurso, não faltava equipamento. O que não tínhamos era entendimento. Não sabíamos como funcionava. E a pessoa chegou e falou, olha, tem que fazer assim, Fátima, olha isso aqui, ó. É aqui, você tem que configurar assim, sim. E saiu, beleza? Tudo certo? E nós já havíamos gasto tempo, ó, dias e dias, dias e dias, pessoas e pessoas, passando, se revezando. E não conseguimos nada. Então, fique com isso no teu coração. Algo que você talvez não consiga resultado, observe bem para você saber com clareza o que está faltando. Não fique se cobrando por aquilo que você já está produzindo. Amém? Em nome de Jesus. É isso. Amém. Hoje já recebi um monte de parabéns aí, 55 anos para o peito. Vamos abrir os microfones. Quem quiser orar por mim, eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir o microfone, então. Vai ficar tudo abertinho aqui. Ah lá. Já tem candidato. Vê se está aberto aí, irmã Janine. Como hoje o apóstolo não vai entrar mesmo, nós estamos surdos. Então, se todo mundo quiser orar, amanhã é uma criança. Amém. Pastor Alexandre, que satisfação, muito felicidade para o senhor. Olha, é muito lindo estar com vocês, é muito bom. E por esse dia especial, eu desejo muitas felicidades. Amém. É muito bom comemorar esse dia tão lindo na vida de vocês. Feliz aniversário. E, assim, muito legal também essa palavra de resistir, né? De quebrar essa resistência para a gente avançar. Eu entrei atrasada, mas eu vou ver de novo. Eu sei que foi uma bênção. Mas feliz aniversário, Deus abençoe. Estou muito feliz por esse momento na sua vida. Amém. Glória a Deus. Na vida Obrigado. de vocês, da família. Amém, amém. Próximo. Amém, pastor André. Olha lá, mãe Geni, tá aberta aí, irmã? Pode falar, ir. irmã Geni. Amém, irmão André. Obrigado. Eu Abençoe. tenho uma palavra que eu pedi ao Senhor para ti. Manda. Ele me trouxe Lucas 5. Porque eu não vou falar de mim, eu vou falar a palavra de Deus. Manda. Amém? Lucas 5, do 1 ao 8. Aí você está falando de oferta, o Senhor confirma aqui, né? Como sempre. Amém. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, que era um negócio de Simão. Então, ele pede o negócio de Simão, olha a oferta aí. Né? Mesmo cansado, mesmo sem entender nada, mesmo desanimado, mesmo tudo, aquela atmosfera ali, ele vai e obedece. Então, eu não tenho nada, mas eu tenho barco. O meu negócio eu vou ofertar para o Senhor. E aí ele foi, pediu que afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele tinha esse propósito, primeiro. O segundo, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. E ainda fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então, a palavra aqui é que, mesmo sem entender nada, você já tem feito isso, a gente vê isso na vida de você, mas ainda vai ser mais, mesmo sem entender a palavra, mesmo naquela atmosfera, cansado, sei lá, desanimado, não está acontecendo, como você sempre fala, debaixo da tua palavra. Então, eu quero declarar isso, esse novo ciclo, é um ano novo que você está, né, esse portal do seu aniversário aberto aqui, certo? Então, nós queremos glorificar a Deus pela sua vida,
e Amém. que você continue obedecendo, mesmo sem entender, né? Aqui é essa chave, mesmo sem entender. Você fazendo isso, você vai levando outros ministérios. O barco é outro ministério, então não fica só com as ovelhas aqui. Outros ministérios você abençoa. Deus vai trazer parceiros. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra, Senhor, na vida do pastor Alexandre, na vida da pastora Fátima, porque eles são uma carne só. Eles são uma carne. Então, quando abençoamos ele, abençoamos ela. Pai, eu quero declarar, Senhor, esse novo tempo, esse novo portal, Senhor Deus, em nome de Jesus, Amém. que através das ofertas, que são memoriais que eles estão levantando, sempre ensinando a gente a levantar também memoriais. Pai, nós queremos declarar, Senhor Deus, que mesmo com aquela atmosfera de tristeza, porque eu entendo, aí sou eu falando, digo eu, não o Senhor, que eram vários dias que eles estavam ali, mas eles tinham fé porque eles estavam lavando as redes, eles tinham fé. Aleluia, Pai. E assim, eles entregaram o que eles tinham de melhor ali. Ele entregou. E ali, Senhor, o Senhor pôde, debaixo da tua palavra, não é o meu natural, não é o conhecimento teu, não é o conhecimento teu, é o conhecimento do eterno, é debaixo da palavra do eterno. Coisas estranhas o Senhor vai te dar, parecem estranhas, né? Instruções estranhas, mas você obedece, você é obediente. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar essa unção de multiplicação e essa parceria que o Senhor está trazendo, esse outro ministério, certo? Um outro ministério que vai seguir eles, que vai seguir a mesma visão, uma parceria divina que o Senhor está trazendo para eles, em nome de Jesus, que eu oro e quero declarar saúde, quero declarar unção, quero declarar proteção para eles, para suas filhas, para todos nós do ministério, todas as ovelhas, Senhor, todas os frutos, todas as redes que eles têm, Pai. Aí, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Amém, Amém. amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. Graças a Obrigado. Deus. Próximo. Margarida. Pode abrir, irmã, tá? Liberado. Bom dia, Shalom. Shalom. Bom dia, Shalom. pastora. Glória a Para mim é Deus. motivo de muita alegria fazer parte Glória a Deus. desse dia tão importante na vida de vocês dois, não só na vida do pastor Alexandre, como da pastora Fátima, porque são uma só carne. A alegria de um é a alegria do outro, a tristeza de um é a tristeza de outro. E hoje é dia de se alegrar na presença do Senhor, por mais um dia de vida que Deus concede ao Senhor, pastor Alexandre. Eu quero te dizer que eu tenho um prazer muito grande em ser pastoreada por vocês. Tenho uma admiração, respeito muito grande pela sua pessoa. Amém. E louvo a Deus por ter colocado o Senhor na minha vida e ter me adotado como sua filha, Amém. porque eu precisava dessa paternidade que eu nunca tive antes. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado destino, me dado direção. Seus conselhos têm sido conselhos que têm vindo do céu, têm vindo da parte de Deus. E eu sei que vocês querem o melhor para cada um de nós. E o desejo do Pai é ver o filho crescer, é ver o filho estar bem. E esse eu sei que é o desejo do coração de vocês para conosco. Eu desejo toda sorte de bênção sobre tua vida. Que Deus continue te dando visão espiritual, direcionamento, discernimento e direção para nossas vidas, e que você cresça muito, flua muito, que você possa realmente estar no centro da vontade de Deus e possa ser esse referencial de pai que tem sido para a minha vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor satisfaça e realize os desejos do seu coração, em nome de Jesus. É o que eu desejo de coração para o Senhor nesse dia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Amém. Mais alguém? Aleluia. Tenha vontade aqui no chat, já chegaram aqui, não é? Algumas coisas.
Aqui, pastor Alexandre. Pastora Joselma falou aqui. Você quer ler, amor? Dica do Senhor. Pastor Alexandre, que o Eterno lhe ensine a contar seus dias, para que alcance o coração sábio, ainda mais que já possui. Aleluia. Pastora Amém. Joselma, Salmo 12, Salmo 90, versículo 12. Aqui, irmã Beth Brasil, parabéns, pastor, que seja um tempo de florescer, romper e avançar. Obrigada por se dispor a levar a palavra. Vocês são presentes de Deus nas nossas vidas. Amamos vocês. Glória a Deus, irmã Beth. Amém. Irmã Luísa, pastor Alexandre, o Senhor é uma bênção para nós, que as bênçãos do Eterno alcance a cada dia. Gratidão enorme pela sua vida. Deus te abençoe, querido Pai. Em nome de Jesus. Essa foi a irmã Luísa. Amém. O Glória a irmão Deus. André colocou algo aqui. Deixa eu achar aqui o irmão André. A irmã Jéssica fez um outro comentário, depois vemos. Aqui a irmã Margarida falou que também observa. Do irmão André, não estou achando. Mas vamos ver aqui se conseguimos achar. Isso é verdade. Amém. Parabéns. Irmã Jéssica, parabéns. Pastor Alexandre, que o Eterno te use sempre. Deu uma risada. E aqui o André, achei. Felicidades, pastor. Que Deus, em sua infinita bondade, continue abençoando em tudo, sempre. Amém. Aleluia. Você, eu já falei. Então é isso aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Arlene, parabéns, pastor. Um feliz aniversário. O Senhor o abençoe com saúde, paz, amor e muitas alegrias, em nome de Jesus. A irmã Maria Dirce, sejam sempre alvas as tuas vestes, nunca te falte o óleo sobre a tua cabeça. Amo vocês, glória a Deus. Mais alguém? Vai falar alguma coisa? Silvia. Eu, Silvia, pode falar, irmã. eu, Abre o microfone aí, bora. Glória a Deus. Ainda bem que o pastor Alexandre agora gosta de comemorar o aniversário, né? Eu falei, hoje tem que dar certo aqui o horário para mim entrar, porque eu quero participar dessa festa, Amém. celebrar a vida. Amém, isso. Pai, nós te louvamos, engrandecendo o teu santo nome, eterno. Eu, particularmente, o Senhor sabe quanto eu sou grata por essas vidas, Pai, e eu quero celebrar, glorificando e adorando o teu nome, Sim. pelo dom da vida, Pai, sobre o pastor Alexandre. Tu és lindo, ó Deus, tu és lindo. Como é maravilhoso ver o que o Senhor fez na vida desse casal, na vida do pastor Alexandre, Senhor. Sim, papai. Hoje ele mesmo abriu seu coração porque ele está celebrando a vida, Senhor. Graças a Ele está Deus. celebrando o dom da vida diante de ti. E eu quero engrandecer o teu nome, te dar graças, bendizer, ó Deus, pelo dia que o Senhor sonhou sobre ele, pelo dia, ó Deus, a qual ele foi concebido, te glorificar e exaltar o teu nome, ó Deus, por este dia, pelo dia que o Senhor escolheu para que ele viesse. E eu creio, ó Deus, que ele teve uma outra data de nascimento, quando ele nasceu em ti, Jesus. Aleluia. Obrigada, 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 Senhor. Ele tem tocado tantas vidas, ele tem tocado pelo teu amor, pela tua presença na vida dele. Este casal tem tocado a minha casa, a minha família e tantos outros que eu sei, ó Deus, que não é só aqui. E eu quero te exaltar, te glorificar e clamar a ti, Pai, continua usando, continua o enchendo, leve ele para cada vez mais por essas águas profundas a qual eles têm entrado. Nesses dias, Pai, o que veio no meu coração, que nasceu um novo intercessor, um intercessor diante da tua presença, um Aleluia. intercessor, ó Deus, segundo o teu coração. Que Aleluia. assim seja, Senhor, com sabedoria, conhecimento, entendimento que vem do alto. A tua palavra diz que há um conhecimento, uma sabedoria que vem do teu coração. E é isso que eu te peço e declaro sobre a vida do pastor Alexandre. Mais e mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento, mas muito mais temor do teu nome, temor da tua presença, temor da manifestação do teu espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu o abençoo, declarando, Pai, bênção sem limites, declarando vida, saúde, prosperidade, declarando mais de ti sobre ele e através da vida dele. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. Deus te Amém. abençoe. Glória a Deus.
A diaconisa Márcia, muitas felicidades, pastor Alexandre, que a tenda se alargue para colher cada vez mais do reino do Senhor, dando sabedoria e discernimento do alto e capacitação para permanecer a cumprir o propósito de Deus. Amo vocês, vidas, e gratidão por obedecer ao chamado do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio que todo mundo aqui tem se manifestado. Amém? Não sei se Amém. faltou alguém. Encerrou? Agora é a minha vez. Amém? Glória a Deus. Depois, se alguém quiser falar, fique à vontade. Mas eu quero dar o testemunho rapidamente, para encerrarmos, né? Bom, se alguém quiser falar, fique à vontade. Mas houve um tempo em que meu esposo saía de casa para não comemorar aniversário. Ele se refugiava, ele procurava ir para lugares, ele ficava bravo. Ele queria que esse dia pulasse da agenda, como Jeremias ou Jó falaram, esse dia poderia não ter existido. Então, amados, antes dele se converter, ele entrou na igreja que eu frequentava, que se chamava Cristo é Vida, lá em Bauru, e ele entrou e havia um rapaz muito alto, ele era jogador de futebol, e ele estava com as mãos assim levantadas, e meu esposo conseguiu chegar até na escada e só ver aquele jogador com as mãos levantadas assim, um homem muito alto, e chamou a atenção do meu esposo pela postura dele, de mãos levantadas. E quando ele desceu a escada, ele falou assim para Deus, eu queria isso para mim, eu queria poder levantar a minha mão livremente, mas eu não consigo ficar nem no ambiente de culto. E hoje, quando o pastor Alexandre levanta suas mãos em adoração, há uma unção, há uma manifestação do poder de Deus quando ele levanta suas mãos em adoração, porque era algo que ele era impedido pelo adversário de fazer. Então, eu quero trazer isso para a celebração do aniversário dele. Às vezes a pessoa fala assim, mas vai comemorar aniversário? Nada a ver, né? A pessoa fala isso. Mas eu quero dizer que quando uma pessoa nasce, ela é um portal da glória do Senhor para este lugar. Como a irmã Silvia orou, ele nasceu de novo. Ele foi escolhido por Deus, não no sentido de predestinação, mas na cruz do Calvário o Senhor conseguiu alcançá-lo. E há uma celebração no céu, porque ele se entregou ao Senhor. E é necessário comemorarmos o dia que ele nasceu como portal da glória de Deus, não apenas no novo nascimento, mas porque ele fisicamente foi escolhido por Deus para que ele viesse. Então, isso sim é uma escolha soberana de Deus. O Alexandre nasceu porque Deus quis. Haviam muitas, como que eu posso dizer, combinações que poderia ter vindo numa outra criança, mas Deus escolheu que ele viesse para que no dia exato ele nascesse. Então, precisamos celebrar a vida. Então, quando há uma celebração sobre a vida do pastor Alexandre, algo que o adversário havia aprisionado em traumas, em dores, em feridas, e quando o Senhor nos liberta, como o libertou, há unção nisso. E nós precisamos aprender a liberar a glória de Deus, né? Tudo aquilo que era cativeiro, Deus tirou a gente daquele lugar, agora há uma unção que flui disso. Então, que essa unção, ela venha sobre cada um que tem traumas desde o nascimento, que tem traumas, às vezes, antes, no geracional, e que impede de celebrarmos a vida, que impede de nos manifestarmos como portais da glória de Deus, porque até a própria natureza aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que possamos ter isso muito firme. Você, filho de Deus, tem um lugar da natureza que está esperando que você e eu se manifeste. Aqui está o meu esposo. E ele está manifestando a glória de Deus nos céus e também aqui na terra, num território que se chama Duartina, num território que se chama internet, o qual o Senhor está manifestando a glória dele através da vida dele. Então, não subestime a tua existência. Não jogue fora a tua existência. Nem o dia que você nasceu, porque Deus teve um propósito em você e te chamou. Nasceu 2 vezes, então agora para a glória do Pai. Amém? Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dele com essa palavra. E cada vez mais, a manifestação do Filho de Deus vem impactar toda a natureza caída, a natureza regional, a natureza espiritual, onde as batalhas acontecem, que ele seja um transformador de ambiente para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Mais alguém? Se não tiver, Feliz aniversário, pastor. amém. Irmã Geni também falou. Se Irmã tiver mais alguém, Jéssica. nós vamos orar para encerrar. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, porque nós começamos um trabalho, Pai, diante do Senhor. O Senhor tem colocado, Pai amado, à nossa disposição a ferramenta, Pai querido, a tua palavra, o teu entendimento, para nós executarmos morte contra os nossos adversários.
Ambientes, ó Pai amado, onde estávamos fadados à morte. Nós vamos poder entrar nesses ambientes, ó Pai querido, e matar os nossos inimigos. Não morreremos e ainda mataremos, Pai. Isso é algo tremendo. Isso é só o Senhor que pode nos dar, ó Pai. O Senhor nos dá um tanto de livramento desse, de vivermos e ver os nossos inimigos, ó Pai, sendo eliminados. Eu quero realmente abençoar, ó Pai amado, esse tempo que estaremos aqui diante do Senhor, para que cada um, ó Pai, seja alcançado por essa atmosfera, que mortes sejam completamente eliminadas, ambientes de sepulcro, de sepultura, de morte, de medo, de pânico, de perseguição, de palavras amedrontadoras, de ambientes, ó Pai amado, onde, como nesse livro de Esther, ó Pai, nós vemos tantas ameaças tão bem firmadas pelos homens, pelo adversário, coisas que não tinham saída, não tinha para onde ir, mas o Senhor, ó Pai querido, pôde Sim. transformar tudo isso em um escape tão tremendo e estabelecer o teu grande poder, Sim. Pai. E é isso que nós precisamos e clamamos para que aconteça nesses dias nas nossas vidas, Sim. até o dia 24, ó Pai, que nós realmente entremos nessas frequências, nessas atmosferas de livramento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas e que verdadeiramente possamos avançar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Sim. Quero te agradecer por cada vida, por cada um que tem orado por mim, que tem Aleluia. me abençoado. Quero te agradecer por o Senhor ter me dado graça, Pai, para poder desfrutar do amor das pessoas. Eu era impedido Sim. de desfrutar do amor. Muitas pessoas queriam me amar há muito tempo, mas eu era impedido de desfrutar do amor. Isso é uma desgraça que, graças a Deus, foi removida da minha vida. Sim. E eu posso hoje desfrutar do amor daqueles que querem se manifestar no meu favor. Pai, muito obrigado por isso. Eu quero te agradecer, ó Pai, por todos esses irmãos e irmãs que têm mandado aí seus parabéns, abençoado, orado. Que o Senhor possa, Pai amado, receber cada uma dessa honra e que seja isso, ó Pai, imputado realmente por justiça aos teus filhos, que seja uma plantação de honra e de gratidão que eles têm feito na minha vida e que eles possam colher isso também, Amém. em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Esse Amém. quadro é um quadro muito triste, porque quando eu comemorei meu aniversário ano retrasado, que eu fiz um negócio na minha casa, chamei alguns amigos, meus irmãos, o Senhor me fez entender que todas aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam disponíveis e dispostas para me amar sempre, só que eu não estava disponível para receber o amor. Então eu fui roubado por muitos anos de não receber o amor daqueles que estavam já disponíveis para me amar, mas simplesmente eu fechava a porta para isso, eu não queria. Então, hoje, poder receber uma manifestação de amor, de carinho, de atenção dos irmãos, da minha família, de quem eu não vou fazer festa, não vou fazer nada, nós teremos hoje aí como é que fala? No bate-papo, né? Nós vamos comprar um refrigerante, um negocinho ali, mas não é uma festa. Coincidiu de ser na quarta, a gente vai fazer, mas assim, eu estou disponível para receber o amor. Isso é muito tremendo, porque eu joguei muito amor fora e que me fez falta. Verdade. Então, em nome de Jesus, que nós não desperdiçamos aquilo que o Senhor prepara, né, nas vidas para nos dar, e nós ficamos, às vezes, num cativeiro tão profundo, num lugar de tanta prisão. O que eu precisava para sair desses ambientes eu tinha, e eu estava preso, não conseguia acessar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude aí. Amém? Está encerrado, então, em nome de Jesus. Até amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Bom dia, shalom, shalom.